Shalom, queridos. Vamos continuar? A gente agora vai para o capítulo 9. Mas antes de entrar no capítulo 9, eu queria reforçar algumas coisinhas com vocês. Primeiro, o 8 de Daniel, capítulo 8, versículo 22, que diz assim, ó: o ter sido quebrado, levantarão 4 em lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com força dela. O que acontece? A gente tem os carneiros, que têm muito poder. Depois vem o bode, que é o primeiro rei da Grécia, que ele vem lá do ocidente, certo? Aí ele é morto. Quando ele é morto, se levanta 4 pastores com muito poder. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação do que o que morreu. O que morreu era o quê? Ele era pastor. Então vai levantar 4 pastor. Não é ainda reis da terra. Mas não com força dela. Não com força das nações. Porque senão, é porque Daniel estava querendo dizer o seguinte. Deus estava falando assim para Daniel. Daniel, esses homens, eles reinam. Mas eles não são reis. Eles reinam. Mas não é rei. Então, não com força da nação. Então, por exemplo, quem é Gog? O Gog, ele está no 8:8, que diz assim, ó: o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram 4 no lugar. E subiram no seu lugar 4, também notáveis para os 4 ventos do céu. Então, o Gog, ele não é do Ocidente, ele é da América do Sul, ele é brasileiro. Então, ele se levantou ali, entre esses 4. E quem é Gog? Gog não é o presidente do Brasil, ele é um pastor. Quem era o primeiro rei da Grécia? Ele não era presidente da Alemanha, mas ele é um pastor. E os outros? Não é presidente dos Estados Unidos, é um pastor. Então não é com a força do Brasil, com o exército brasileiro que Gog se levantou. É isso que Deus está falando para Daniel. Então ele estava explicando para Daniel que era pastor. Por isso que está escrito dessa forma. É difícil, não é? É difícil de entender, mas dá para entender. Né? O ter sido quebrado, levantar-se 4 no lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, da mesma forma. Então são 4 pastores, mas não com o poder da sua nação. O poder deles mesmo é das trevas, tá? Então a gente já está eliminando essas questões. E os reinos, quando eles entram? Então, aí tem esses 3 primeiros anos e meio, que aí fica essas questões de briga dessa forma. Depois que passa os 3 anos e meio, aí mata o primeiro rei da Grécia. Só depois que o primeiro rei da Grécia morre que termina os 3 primeiros anos e meio. Aí levanta esses 4. Aí a partir desses 4, tem 2 grandes autoridades, que é Gog e Magog. América do Sul e América do Norte, que a gente vai ver isso no capítulo 11. A gente vai estudar lá. E aí, aí eles já estão meio que dominando os reinos da terra, já começa, né, o domínio de reinos da terra. Nessa hora, né, e aí termina as 7 semanas, que era para colocar o Messias em Israel, aí começam os tempos angustiosos, e aí nessa hora, o canal, Apocalipse 16, de 12 a 14, o canal de Suez seca, aí Gog, que ele é mais pro lado empresarial, sabe? É um pastor, mas mais pro lado empresarial. Aí ele chama os seus reis, que a gente vai estudar isso no capítulo 11, para governar agora sobre reinos. Não mais sobre igreja evangélica, católica e quem é o pastor melhor do mundo, né? E aí começa a questão que vai entrar os reis da terra. Mas são eles que chamam os reis da terra, que a gente já estudou. Certo? Certo. E aí outra questão também. Aí vamos voltar no Magog, né? Que é um pastor que é o braço direito de Satanás. Mateus 24, quando o Senhor fala assim, ó: quando, pois, vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Ninguém imaginaria que o braço direito de Satanás seria um pastor. Olha o quanto que a igreja está correndo risco.
o homem da iniquidade ser um pastor, para derrubar a gente, para fazer a gente pecar com apostasia, com frieza. Quando você pega, onde foi que Deus me deu aquele testemunho, quando você pega a palavra de Deus, você não consegue falar, vou fazer do meu jeito. Quando Deus chega e fala assim, olha, não case de novo se seu marido ou sua esposa é vivo, porque você está cometendo adultério. Ah, não, tá tudo bem. Queridos, não tá tudo bem, é palavra de Deus, entende? E o braço direito de Satanás é pastor, é ele que põe no teu coração que tá tudo bem. Não tá tudo bem, se está escrito não na palavra, é não. Entende? Você pode não estar conseguindo divorciar, mas leva no joelho. Põe no joelho. Porque o certo é separar da pessoa, né? Mas se você não consegue, põe no joelho. O que você não pode fazer é que tá tudo bem. Que é o que Satanás falou para Eva. Come do fruto que tá tudo bem. A gente está com um pastor que está lutando contra as nossas vidas. Fazendo a gente pensar que tudo tá tudo bem. Mas não tá. Se Deus falou que se você casar com alguém que já é casado, é adultério e não passa, não tá tudo bem. Muito cuidado. Muito cuidado. O que eu faço? Reconheça. Reconheça que não tá tudo bem, Senhor. Não tá tudo bem, mas eu não consigo. Me ajuda. Põe no joelho. Quando você e a sua família sentir força, família, né? Não é família, mas enfim, vocês vão fazer pelo Espírito Santo, naturalmente. Amém? Esse é o perigo. Esse é o nosso perigo, que é o que a gente está vivendo hoje, a apostasia, mudando a verdade em mentira. Satanás fez com ele caiu, agora ele faz com todo mundo. Cuidado. Bom, então a gente viu que ele faz aliança com Netanyahu, que está no 8:23, né? Mas que começa lá no 8:9, que diz assim, ó. E de uma delas, então veio 4 reinos depois que morreu o primeiro rei da Grécia, né? E de um desses 4, saiu uma ponta pequena. De um dos 4, saiu uma ponta pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente, para a terra formosa, tá? Então aqui nasce o Netanyahu, a aliança dele com Netanyahu, tá? No 8:9. E aí o 8:23 também vai dizendo isso, né? Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, será entendido em adivinhações, se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, né? Porque ele tem um poder aqui. E destruirá maravilhosamente, que é a guerra que a gente está tendo, prosperará e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado, porque ele vai ser morto, mas com a força do outro que está ajudando ele. Dos 4, tem um aqui que está com ele, certo? Que vai ser pelo terremoto e depois a continuação da guerra, certo? Então essa é uma aliança que ele faz. Depois ele tenta comigo, que está lá no 11:17. Eu quero reafirmar isso em vocês. Porá o seu rosto para ver com força de todo o seu reino e com ele os retos, e fará o que lhe aprover, porque ele é o braço direito de Satanás. Ele dará uma das filhas da mulher para corromper, mas ela não subsistirá e nem será para ele, porque ela não vai ser corrompida, porque o Senhor tem guardado a minha vida, tá? E o 21:22, que é o que ele faz com Kirchner, para ser o jovem que vai reinar em Israel. E depois se levantará, 11, 21 e 22, né? Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado dignidade real. Por quê? Porque daí a gente vem falando que ele é o homem da iniquidade, né? Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor isso. Mas ele virá caladamente, tomará o reino com engano. Nesse momento, ele sabe o que ele está fazendo. E o Kirchner também sabe. Finge que não, mas eles sabem. E com os braços, porque isso aí já tem anos, muitos anos, tá? E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Como é que vai terminar tudo isso? Capítulo 9, vamos estudar. Então a gente começa agora o capítulo 9. E vamos lá. E no ano 1º do Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, do qual foi constituído sobre rei
o reino dos caldeus. É bem tranquilo o nome, tá? E no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, para mim não me perder aqui, ó, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então, quando o Senhor levantou o profeta Jeremias, ele profetizou por 20 anos. Mas o povo também não quis ouvir, no final foi parar lá na Babilônia. E aí Deus tinha falado para o profeta Jeremias, dizendo assim, Jeremias, fala para o meu povo que eles vão ficar presos na Babilônia por 70 anos. E Daniel estava com essas escrituras na mão. Então, quando ele leu, ele falou, opa, já deu 70 anos que a gente está aqui com o rei da Babilônia. Está na hora de voltar. Isso é a primeira Babilônia. E dirigiu o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e rogos e jejum e panos de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Está vendo o coração? Quando eu falo que quando a gente está em pecado, não adianta falar, não, a Bíblia não é assim. É melhor reconhecer. Por isso que a gente vai ler o capítulo 9. Podia pular porque não tem muita coisa não, só ali no finalzinho. Mas vamos ler, porque vocês vão aprender a lidar com Deus, que não é brincadeira, é sério. Então a gente vai lá, pede perdão, fala, estou em pecado e preciso de ti, me ajuda. Não consigo, estou desesperado. E vai falando com o Senhor, tá bom? Importante é o coração, o resto ele faz. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra, porque o Senhor não tinha levantado só Jeremias, tinha levantado um monte de profeta para trazer o povo de volta. A ti, ó Senhor, pertence a justiça e a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas prevaricações, como prevaricaram contra ti. Então ele vem se humilhando diante de Deus. Eu tô com a minha Bíblia aqui, tô tremendo vocês. Então ele vem se humilhando, né? É assim que a gente vai no Senhor, reconhecendo o nosso pecado. Não vamos achando que a gente está como quem diz, né? Que a gente é a última bolacha do pacote. Não, a gente precisa do Senhor, né? Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e ao perdão, pois nós rebelamos contra ele. Aqui não é palavras, não, é o coração mesmo. Que a gente tem que dobrar diante de Deus é aqui dentro, tá? Porque palavra o senhor vai ver, ele tá só imitando. É um papagaio, né? O senhor não quer papagaio não, o senhor quer coração, tá? E o coração que realmente quer fazer o que é certo. Não quer permanecer no pecado, não. Não quero fazer o que é certo. Eu não dou conta, me ajuda. É isso que o Senhor quer. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. A palavra de Deus é lei. Se você pegar o carro, dirigir em alta velocidade, você está infringindo a lei dos homens. Você sabe que não pode. E do mesmo modo é a palavra de Deus. Ela é lei. A gente precisa saber quando a gente infringe. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nosso juízo, que
que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. O que ele falou lá em Moisés? Moisés fala para o povo, se o povo pecar, eu tiro eles da terra. Israel sempre foi expulso da terra. Uma vez, duas vezes, né? E agora chegou o fim do mundo, né? E aí, o que o profeta Daniel tá falando aqui, né? O profeta tá falando, Deus falou e ele cumpriu. A gente sabia que a gente seria expulso da terra. Então, a gente não pode falar que Deus é mau com a gente, né? É o que ele tá falando. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos de nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Como agora o Mashiach é para todo mundo, e era esse projeto mesmo, né? Então, se todo mundo obedecer, todo mundo vai ser expulso da terra. De verdade, eu tô rindo, mas tô rindo de nervoso. Que eu falo, ai Senhor, tem misericórdia. Que é o fim do mundo. Então, todo mundo vai ser expulso. Então, é melhor a gente obedecer. Eu dou risada, mas eu tô nervosa. Pode acreditar, né? Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e grande e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Quando ele fala que o Senhor tirou a gente da terra do Egito para ganhar nome, é porque ele queria se revelar à humanidade através do povo de Israel. Então, o povo de Israel é a igreja. São os pastores, os rabinos, que era para ensinar o mundo. A palavra foi dada para a igreja e o mundo é a congregação. Então, o Senhor ganhou nome através da gente. Não é através da gente. O Senhor quis nos usar para levantar o seu nome aos povos, para revelar o teu nome aos povos e línguas, né? Todos os povos e línguas da terra. Tá? O Senhor, segundo todas as suas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo em opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. As pessoas falam que é Tel Aviv, mas para irritar Israel, mas todo mundo sabe que é Jerusalém, a capital de Israel, tá? Pelo Senhor, todo mundo sabe. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, e ouve, abre os teus olhos, e olha, para que a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Então ele vai clamando e pedindo, né? Perdão, Senhor, ajuda, Pai. Né? Volta a gente ser o seu povo de novo, a gente vai melhorar, a gente vai mudar, a gente vai fazer a tua vontade. É isso. Ó Senhor, ouve ao Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Nós somos o povo que é os seus pastores, né? Seus rabinos, Senhor. Deixa a gente voltar a servir-te perante ao mundo, né? Revelando o Senhor como Senhor. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que é o anjo Gabriel, que apareceu para Maria, para falar, Maria, vai nascer o Messias, que eu tinha visto na minha visão,
ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Porque os judeus, eles tinham horário para orar, né? E aí tinha um horário da tarde que os judeus oravam. Como os muçulmanos têm hoje? Os muçulmanos não têm os horários? Eu não sei os horários dos muçulmanos, mas eu ouvi falar, lá em Israel, uma vez que eu assisti um vídeo, que tinha um comércio, estava todo mundo comprando e tudo mais, na hora que tocava o horário, eles saíam das suas lojas, deixava tudo aberto, lá em Israel, e ia orar. Esse era um costume judaico. E por que os muçulmanos têm isso? Porque eles ficaram na terra. E eles sabiam que era assim que tinha que ser. Todo mundo foi evangelizado, queridos. Depois perdeu, né? E então os muçulmanos têm esse costume, mas era um costume judaico que foi passado para os muçulmanos, tá? Os muçulmanos também são filhos de Abraão, tá bom? Então eles tinham lá os seus horários. E até hoje os muçulmanos mantêm isso, mas era um costume judaico, tá bom? E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Essa questão desses horários foi o seguinte, eu vou explicar para vocês. Então aqui, Daniel está orando porque o povo de Judá foi expulso da terra por Jeremias, então ele está orando para o povo voltar. Eu só vou explicar rapidinho, isso tem nada a ver com a gente, mas eu vou explicar, já que falou da oração, então eu vou terminar a obra aqui. O que aconteceu? As nações estavam divididas, Israel e Judá. Aí um dia Israel queria pegar Judá. O Senhor ficou muito bravo e deu uma profecia: eu vou expulsar Israel da terra. Aí Deus foi lá e eles vão ficar 70 anos expulsos. Israel, não era Judá. Israel. Lá na frente. Aí passou 70 anos. Acho que é 70 anos. Depois eu leio para vocês. Me lembra que daí eu leio para vocês. Eu procuro direitinho. Aí passou 70 anos. Não, depois de 70 anos é que eu vou expulsar. Então, contando a partir de hoje, eu tô lembrando a profecia, tá lá em Isaías. A partir de hoje, conta 70 anos. Daqui 70 anos, Israel vai ser expulso da terra. E aí veio um rei que foi lá, depois de 70 anos, pegou a nação de Israel e levou embora para uma nação. Ficou lá alguns anos e depois eles pularam para uma outra nação. A última nação em que eles foram parar é uma nação chamada Jope. Aí Deus olhou e viu, onde está meu povo de Israel, né? Deus sabia, né? Mas eu tô aqui falando com vocês, onde está meu povo de Israel? Deixa eu olhar. Eles estão lá em Jope. Eu vou trazer eles de volta para mim. Aí o que Deus fez? Deus levantou Jonas. E aí vocês já sabem a história, porque a gente teve um Jonas em 2025 para ir lá converter aquele povo. Ok. O que isso tem a ver com as orações? Quando Israel foi expulso da terra, para que a terra não ficasse vazia e Judá dominasse, esse rei pegou alguns e trouxe para a terra para cuidar da terra. Para cuidar da terra de Israel que ficou vazia. E esse povo era o povo desse rei. E eles ficaram morando lá. E aí vinham leões e devoravam eles porque eles não sabiam servir ao Deus Todo-Poderoso, porque aquela terra não podia ter idolatria, porque afinal de contas, nessa época, a Arca da Aliança estava lá, no meio deles. E aí os leões comiam eles, aí eles falaram assim: rei, você levou o povo daqui embora e trouxe a gente para morar aqui para a terra não ficar sozinho, os leões estão comendo a gente. Aí o rei falou assim: peraí. Aí ele pegou alguns profetas que estavam lá na terra dele, levou para a terra de Israel e falou: vai lá e você vai ser sacerdote do meu povo que eu pus lá na terra para a terra não ficar sozinha. E ensina a eles os caminhos do Deus Todo-Poderoso para que os leões parem de comer eles. E aí veio os sacerdotes e ensinaram o povo, que é esse povo que ficou nessas terras. Entendeu? Que é o povo de Gaza hoje. Entendeu? E aí ensinou o Deus Todo-Poderoso para eles. Na época não tinha o Mashiach. Aí ensinou o Deus Todo-Poderoso para eles, entendeu? E aí ensinou que eles tinham os horários para orar. Por isso que eles mantêm isso até hoje. Só entrei nesse negócio aí, dessa historinha para vocês,
por causa dos horários aqui da oração. Mas vamos continuar aqui na quarta Babilônia. Já estamos terminando já o capítulo 9, tá? Vamos lá para o versículo 22. Depois eu pego os versículos direitinho, dou para vocês. A gente pode até fazer um estudinho, igual eu fiz lá do genro do Trump. Aí a gente estuda, tá? E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saia a fazer-te entender o sentido. No princípio de sua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Qual foi a súplica de Daniel? Ele lê na palavra, passou 70 anos, vamos suplicar ao Senhor. E ele foi suplicar, e Deus ouviu, né? Porque é muito amado. E aí ele chega como? Do jeito que a gente tem que ser, com o coração humilde. Toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. 70 semanas, isso é para o fim do mundo, né, aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo, que é o Messias. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas. E aí não aconteceu. Vocês sabem por quê? Um furdunço não aconteceu. 7 semanas. E 62 semanas as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Por quê? Porque daí eles começam essas brigas muito fortes. É papa que morre, porque no primeiro momento ele ficou doente, mas depois ele morreu. É o que mais? Aí levanta o Putin por Gog, aí que seca o canal de Suez. O Gog é um homem mais empresarial, né, unido com os reis da terra. Vamos tomar aquilo lá pra gente, que é o que a gente vai estudar no capítulo 11. E o Putin se levanta contra a Ucrânia. Tudo aqui, em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Eu tinha propósito que a minha filha e meu filho fossem para Israel até 62 semanas. Depois de 62 semanas eu me retiro. Não será mais. Não vai mais. E aí a gente vai saber, estudando o livro de Daniel, por que Deus falou que não vai ter mais isso, que não vai. Não espera a gente ir em Israel porque a gente não vai mais. Não é birra minha, tá? A gente não vai mais. Depois vocês vão entender o porquê. A gente vai ter que estudar para poder entender. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A cidade, que é as nações, os satanistas, e o santuário, que é o povo de Deus. E o seu fim será como uma inundação. E tudo isso só vai acabar na hora que o mundo acabar. Enquanto existir o mundo, vai existir essa Babilônia e esse inferno. Por isso que o Senhor fala no capítulo 7, mas o juiz estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, o desfazer até o fim. Não é isso? Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, mas o juízo no 26, mas o juiz estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o desfazer, para o destruir até o fim, e o reino domina a majestade de todos os reinos, serão dados ao povo de santos do Altíssimo. Então só vai terminar no arrebatamento da igreja. Só vai terminar quando o mundo acabar. Então fique de pé, levanta-te e esteja em pé. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Aí começa esse processo de guerra que não acaba mais. Eles falam que eles vão fazer acordo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, o povo do príncipe. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação, que é o homem da iniquidade. Eu não falo anticristo, porque o anticristo é o Netanyahu. Eu acho engraçado que eu ouvi uma pessoa falar assim: ontem eu não posso expor as pessoas aqui, né? A não ser que o Senhor permita, né? Ele falou assim, a pessoa falou assim: tá todo mundo falando que o Trump é o anticristo. Eu começo a rir. Eu falei: ele não é o anticristo é o Netanyahu.
né? Porque cada um tem o seu personagem. O Trump é o rei do norte, é o rei da América do Norte, escrito no livro de Daniel. Mas, claro, eu tava brincando comigo, rindo, me divertindo com a situação, né? Que ele chama o Trump de anticristo, né? Mas não é, ele é o rei da América do norte, né? E sobre as asas da abominação virá o assolador. Quem é esse assolador aqui? É o homem da iniquidade. Só tem dois, o Gog e o Magog. E eles governam sobre os reis. É o Trump? É o Trump, mas abaixo, quem tá acima dele governando ele? O homem da iniquidade. Tá? Por que virar o assolador? Porque ele começa destruindo tudo os vizinhos de Israel, conforme está escrito lá. Não sobra nada. Por que tem que ser ele, não Gaza? Gaza não assolou Israel como Israel assolou seus vizinhos. E por que não o Trump? Porque a gente está falando de Israel, né? O Trump não, o Putin. Mas sim, é reino de Gog, né? Que também assolou a Ucrânia. Olha lá como ele está fazendo com a Ucrânia, né? Ele sabe que não pode, né? E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Tânia, por que você não contou isso pra gente antes? Todo mundo sabe que não foi fácil, né? Mas está escrito aqui Apocalipse. Por que eu não falei isso antes pra vocês? Vocês sabem disso, né? É o seguinte, a gente começa a dar o testemunho, a gente começa várias vezes, eu tô tentando e não consigo. Só vai ter uma vez que eu vou conseguir de verdade. Tem uma vez que eu começo a conseguir, mas é o que acontece? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Aí eles param meu ministério. Os satanistas se levantam e aí eu tenho que parar de ensinar. E aí eu fui vencida, aí eu paro. Eles me venceram. Exagerar o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jesus não foi crucificado em Sodoma e no Egito. É só nesse lugar mesmo, né? No lugar deles aí, né? E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, não permitindo que o seu corpo morto seja posto em sepulcro, ou seja, não é uma morte verdadeira. Eles sabem que eles não podem me matar, né? Então, eles não me matam verdadeiramente, porque se eles pudessem, já tentaram, mas sempre com uma... Não, já tentaram de várias formas, assim, mas o Senhor tá dando sempre livramento, tá? Enfim, né? E aí eu tive morta, eu não consigo chegar até vocês, eu não consigo, a macumba deles não permite. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles, e alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, no primeiro momento, todo mundo se levanta contra a minha vida. Por quê? Porque o Magog, que é o homem da iniquidade, está fazendo macumba para todo mundo me odiar. E ninguém ouvir. E ninguém consegue sentir raiva. Eu vou matar ela! Ai, como eu odeio ela! Todo mundo sentiu isso. Ninguém quis. Por causa da feitiçaria. Então eu fui morta. E a outra testemunha também, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito divino vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que o viram. Então só agora é o momento que você tem a oportunidade de aprender. Porque no primeiro momento vocês sentiram raiva. Vocês queriam me matar, me picar. Que era o coração de Satanás e do homem da iniquidade. Mas agora Deus entrou na causa. Então, por mais que ele faz macumba, não pega. Então, aquele que quer ouvir as histórias de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, não é história, é revelação, né? Ouve, tranquilo, sem ódio e sem raiva, porque Deus está neste negócio. Agora é a hora de você aprender. Agora é a hora que você vai obter. Entenderam? Então, por isso que eu não falei. Tentei, mas não consegui, né? Não dava, por causa da feitiçaria deles. Amém, queridos? Esse é o capítulo 9, né? Shalom e até o próximo capítulo.